Bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos conectando ao Facebook Live, ao vivo. Hoje é dia 19, amor? Hoje é dia 18. Dia 18 de setembro de 2020. Glória a Deus. Quem está lá? Fabiola. Fabiola. Bom dia, Fabiola. Daniele. Ana Paula. Souza. Daniele Dani. Brian. Amém, filho? Nós amamos você também. Karine. Deus abençoe, né? Enquanto os irmãos vão se conectando aí, vamos aguardar um pouquinho, né? Os irmãos se conectarem. Você também pode ir convidando alguém ou marcando alguém. Lembrando que nós, todos os dias, às 9 horas da manhã, nós fazemos a nossa devocional, nosso estudo bíblico. E estamos compartilhando com vocês, capítulo a capítulo da Bíblia. Eu falo que é uma maneira de você poder estar estudando a palavra do Senhor, junto conosco, tá? Você vê, nada, irmãos, nesses últimos 2 meses a gente estudou o livro de Apocalipse inteiro, o livro de Gênesis inteiro, o livro de Evangelho de Lucas inteiro, e agora já estamos hoje no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E assim, quando você percebe, querido, você estudou a Bíblia inteira, né? E melhor ainda, Versículo por versículo. e tem gravado, você pode depois inclusive rever, né? Relembrar. Ah, mas pastor, nós falamos de tudo, nós fazemos questão de citar todos os versículos e comentar alguns, porque é óbvio que não daria para comentar todos, né, queridos? Mas você pode ir, né, dando continuidade ao seu estudo. É isso aí. Então aqui no meu relógio são 9 horas e 2 minutos. Acho que nós podemos começar, pastor. Vamos lá, então. Capítulo 9 do livro de Atos. Diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Amém. Amém. Bom, aqui, o que a gente precisa fazer, queridos? Nós precisamos tentar pintar um quadro ou escrever um capítulo, né, desse filme, lembrando que Saulo de Tarso é aquele que Perseguidor que perseguia, perseguidor, que respirava a morte, né? Isso. Contra o povo de Deus. Um discípulo de Gamaliel,
e fariseu, né? De um lado, defensor daquilo que cria enquanto fariseu, né? Ou seja, para ele estava apenas livrando a religião, abre aspas, verdadeira, fecha aspas, deles, do caminho, que eram esses seguidores de Jesus. Então, observe que era um homem que, dentro da ideologia dele, ou daquilo que ele cria, né? Ele era um cara extremamente ativo. Isso. Tá? E agora o que acontece? Houve a dispersão, tá? E agora então ele vai e pede, né, lá para os senhores, lá para os sacerdotes, o quê? Cartas, né, para que ele possa ir até Damasco e ir atrás de homens e mulheres que pertencessem a esse movimento. Eles chamam o caminho, né? Chamado caminho. Chamado né? caminho. E levá-los presos para Israel. Então observe que Paulo, queridos, não tirando aqui a culpa ou nada disso, não é essa a ideia, mas assim, é alguém que na cabeça dele, ele está fazendo um serviço a Deus, na cabeça dele. Tá? Enquanto ele persegue a Deus, na cabeça dele está fazendo um serviço a Deus. Foi aí que no versículo 3, então, acontece o inusitado, porque durante a viagem, tá? Próximo de repente, ao destino, a Bíblia fala assim que algo acontece, né? O pessoal fala assim, ele caiu do cavalo. Não, a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, tá, irmão? Não diz isso. Diz que brilhou uma luz do céu. É isso aí, né? E ele caiu por terra, aí sim, tá? Não necessariamente do cavalo. E ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, à medida que ele caiu, né? Ele não viu nada, ouviu apenas, e ouve isso, né? Daí ele pergunta, quem é que está falando? Quem é tu, Senhor? Essa voz que eu estou ouvindo? Né? E, gente, o próprio Senhor responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. Né? Então, o que a gente observa aqui? Primeiro que a gente vê assim, um grande propósito de Deus, porque assim, você não vai encontrar muitas passagens, né, de uma intervenção direta de Jesus a uma pessoa que, via de regra, é alguém que está perseguindo, alguém que está fazendo mal, né, para o propósito de Deus. Então observe que aqui a gente vê o quê? A gente vê um Deus que está olhando pelo zelo, né, que Saulo tem por aquilo que ele crê. Então basta alinhar o que ele crê, que este homem vai ser muito útil para mim, a ponto dele enviar o próprio filho dele, Jesus Cristo, para, no meio de uma viagem, de um homem que está indo para capturar os seus próprios discípulos, os discípulos de Jesus, né, falar com este homem, tá? É claro, né, irmãos, que tipo assim, é difícil você quebrar uma cultura, uma ideologia, quando a pessoa quer. Então assim, precisa realmente de algo muito forte. Então a gente veja que o que Jesus fez foi dar uma experiência muito forte. Foi uma intervenção divina, né? E a gente vê que ele fica cego nessa experiência. Uma coisa que chama atenção, pastor, é o versos de número 7, porque ele fala assim que havia homens com Saulo. E estes homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Interessante que eles também ouviram a voz de Jesus. Isso. Olha que legal. Ouviram Jesus falando para Saulo. Só que não conseguiram ver nada. Tá? Saulo levanta-se do chão, né? Abre os olhos, não consegue enxergar nada, tá? E continua até Damasco, né? E assim, então, Jesus dá algumas diretrizes claras para ele, que ali em Damasco, então, ele ia encontrar um homem chamado Ananias. Daí, nós vamos ver agora no versos 13, que Jesus fala com Ananias, né? No versos 11 e 12, e Ananias responde, Senhor, tenho ouvido muita coisa acerca deste homem, Saulo, que Jesus mandou Ananias ir lá e falar com Saulo, mandou ele falar, vai na casa de Judas, lá vai ter um homem orando, chamado Saulo de Tarso. Quando Jesus fala, né? Quem era? Lembrando, irmãos, que Jesus já tinha sido ascendido aos céus, então aqui Jesus está falando em espírito, né? Com os seus servos. Quando fala de Saulo, Saulo já era conhecido, né? Saulo de Tarso. Então, era conhecido como perseguidor, esse assim, era o estigma dele. Imagina a cena, Ananias chegando para Jesus em oração, Senhor, eu não sei se você sabe, mas esse cara que está mandando eu ir lá, é um cara que tem perseguido os teus santos em Jerusalém, tem prendido pessoas, teve lá no apedrejamento de Estevão, né? Enfim, tem autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. O versos 15, olha o que Jesus falou, né? Falou para ele, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Queridos, aqui então,
a gente vê que, graças a Deus, que Deus não olha com os nossos olhos, não pensa com a nossa mente, né? E Ele consegue ver o que a gente não vê. Tá? Então, agora então Ananias pega, no verso 17, ele vai até onde Jesus mandou, ele entra, ele coloca as mãos em Saulo, né? Ele chama Saulo de irmão, né? Vai ver que ele fala, irmão Saulo, né? O Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, você já entrega uma revelação que diz, eu estou sabendo, Jesus já me falou, né? Que apareceu para você, enviou-me para fazer você ver e para que você seja cheio do Espírito Santo. E a palavra diz assim que imediatamente, né? Caíram como escamas, né? Caíram essas escamas. Saulo começou a enxergar, né? E levantou e já em seguida foi batizado, irmãos. E o batismo, não esqueça que o batismo ele é um sinal de arrependimento e de renúncia de uma vida passada. Então, por que ele já levantou e foi batizado? Ele renunciou naquele exato momento tudo aquilo que ele cria, as ideologias, e falou, não, agora eu vou viver uma nova vida. E agora vai começar então uma nova história aí de Saulo que nós vamos continuar vendo. Você consegue imaginar aquela pessoa que te persegue, né? Aquele teu algoz, né? Aquela pessoa que faz tanto mal para você como um irmão seu em Cristo, né? Aqui é isso que está mostrando esse texto aqui, né, pastor? Porque o perseguidor, né, vai passar a ser perseguido, porque até diz aqui que eu falei assim, falou para Ananias, e você vai mostrar para ele o quanto ele há de sofrer pelo meu nome. Até então, ele era aquele que fazia as pessoas sofrerem por causa do nome de Jesus. Ele que perseguia, fazia mal, né? Então, agora o Senhor está falando assim, ó, eu vou reverter isso. Falei assim, eu vou usar o seu potencial para pregar e falar do meu nome e você vai ser agora o perseguido. Você vai sofrer por causa do meu nome. E você sabe o que eu percebo aqui, pastor André? A diferença de justiça de Deus e a nossa. Porque nós queremos nos vingar de quem nos fez mal. Nós queremos que quem nos fez mal pague. Né, pelo mal que nos fez. E a gente vê que na ótica divina, Deus olha com misericórdia com quem diz assim, este mal que ele te fez, ele não sabia que era mal. Exatamente, por isso que ele fez. Por isso que ele é assim. Né? Então eu vou converter o coração dele, né, para ele deixar de fazer mal e fazer o bem. Isso, o pastor Alex tem pregado muito sobre isso, sobre olhar sobre todas as pessoas como os nossos irmãos, né? Então, de repente, você olha para esse perseguidor, para esse que é Saulo, né, que até vai ser mudado o nome dele. Então, você olha, puxa vida, esse aqui é um potencial irmão meu. Esse aqui que hoje faz tanto mal, eu posso olhar para ele como um potencial irmão meu. Então, acho que é isso, questão de estar orando por isso, porque ele pode sim usar todo esse potencial para destruir, para construir algo para o Senhor. Então, a gente tem que mudar a nossa visão, porque aquele que hoje faz mal pode ser aquele que vai fazer tão bem para o nome de Jesus amanhã. E a gente tem que estar preparado para isso, querido, para mudanças. Porque aqui nós estamos vendo que é Deus que transforma. E que transformação! E que transformação! Você sabe a pergunta que eu me fiz, pastor, ao pensar, meditar nesse trecho bíblico? Eu pensei assim, Deus, não tinha mais ninguém que o Senhor pudesse chamar, escolher? Por que o Senhor teve que pegar Saulo, que era um cara que estava perseguindo? Não tinha nenhum outro, né? Queridos, e o que me veio no meu coração foi o seguinte, Alex, não tinha nenhum outro com a intencionalidade, ainda que errada, de Saulo. Eu precisava de alguém com essa intencionalidade. Ele só estava com os polos invertidos. Polo invertido. Né? E daí para outro lado, e me veio assim, e imagina, amor, quantas pessoas, né, que passaram-se desapercebidos aos olhos de Deus, não fazendo mal nenhum, mas também não chamaram a atenção de Deus. Sim. Então observe, irmãos, que eu não sei, eu tenho comigo assim, que tudo que a gente faz, a gente tem que ser intenso. Às vezes a pastora ela fala para mim assim, você é muito persistente, como é que você fala? Às vezes obstinado. Ela fala, obstinado, ela fala umas coisas. Mas querido, eu prefiro ser encontrado diante de Deus obstinado, tá? Talvez até nem na coisa certa, mas que a minha obstinação e o meu amor e paixão por Ele seja visto do que passar desapercebido. Sabe, assim como alguém, sabe aquela coisa do não cheira nem fede, do morno? Tá, então, Saulo, ele era intenso naquilo que fazia. É isso que eu vejo, que eu fico pensando, meu Deus, o que Saulo tinha que chamou a atenção de Deus? Se ele era um cara que estava perseguindo ou atrapalhando até os planos de Deus naquele momento. Aí eu falei assim, não, o que Deus viu foi dentro do coração. Ele falou, não, esse cara me serve, esse cara vai morrer pela causa, esse cara... Então é isso que eu penso, querido, às vezes a gente se preocupa tanto em acertar e em errar. E eu acho que talvez a nossa maior força tem que ser em perseverar, em ser forte, em ser
né? Firme. Ontem aconteceu uma coisa interessante, só abrindo uma pausa aqui. Né? A gente vindo de um lugar e um cachorro, né? Eu e a pastora andando na rua e um cachorro veio atrás de nós, assim, querendo... Saiu de uma garagem, e a impressão né, que ia vir morder o nosso calcanhar. A pastora virou para trás, olhou para esse cachorro de um jeito, irmãos. Meu Deus, o cachorro parece que viu o diabo, porque parou na hora o cachorro, né? E assim, no olhar, ela não abriu a boca, ela olhou para o cachorro, né? E foi algo tão impactante, né? Porque você vê o seguinte, meu Deus, que autoridade é essa? Que coisa é essa que um olhar para, né? Então, é isso que eu vejo, às vezes você vê a pessoa, né? Assim, você fala, puxa, mas aquela pessoa ali, ela faz tanta coisa errada, faz tanta coisa, né? Mas às vezes ela tem uma coisa que os que fazem coisa boa, não estou aqui defendendo quem faz coisa errada, tá? Não entendeu ainda. Então, assim, ela só precisa mudar de polo. Isso. Só precisa mudar a chave. Você vê que é como assim, ao caírem das escamas, né? Esse encontro divino, assim, vai se cair as escamas e a pessoa vai voltar a ver. Mas você veja que a visão de Paulo foi restaurada por uma nova realidade. Até então ele via uma realidade. Após ter esse encontro com Cristo, essas escamas caem, porque ele ficou cego, obviamente. Mas aqui eu acredito que essa visão dele que se abriu, pastor Alex, foi uma visão para uma nova realidade, algo maravilhoso. E daí sabe o que eu penso, pastor? Daí a questão assim, dos entraves que ele vai encontrar, né? Porque todo mundo conhecia ele como perseguidor, então aí começa a primeira luta de ser aceito. Será que nós como cristãos estamos preparados para receber os Saulos que vão chegar? A gente diz assim, esse daí eu não quero nem no céu comigo, né? Poxa, essa pessoa me fez tanto mal para minha família, fez tanto mal para mim. Eu falei assim, eu não quero nem que ela seja convertida, porque eu não quero essa pessoa no céu comigo, gente, isso é sério. Nós estamos preparados para receber os Saulos? Eu olho para trás, amor, você vê que muita gente que ajudou muito a obra de Deus, em especial a nossa igreja, sim, né? Que tinha uma força de agregação, uma força de produzir não sei o quê, foram aqueles que quando estavam no polo errado destruíram tudo, mas isso não muda a força que eles tinham. Exatamente, né? de fazer, não muda. quer dizer, só mudar a consciência, né? Para o certo, que eles têm um potencial, que eles têm, né? Enquanto muitos vão passar a história da vida toda desapercebidos, né? Adormecidos. E aqui então fica o outro ensinamento para nós sermos intensos em tudo que nós fizermos, né? Para não ser aquela coisa morna, né? Ser uma coisa intensa, você deixar com nos seus poros esse potencial que você tem sair para falar do nome de Jesus, amém? Vamos lá? Daí na sequência diz assim, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Eu fico imaginando como é que deve ter sido essa convivência, né? Vai falar agora, né? Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se identificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Queridos, e aqui a gente que vê desafio, né? E a gente vê um novo Paulo. Um Paulo realmente que teve uma experiência que mudou a vida dele, já começa a pregar na sinagoga, já começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Olha só, irmãos, do dia para a noite, não teve assim há anos, não, do dia para a noite.
Tá? É óbvio que ele usa todo o conteúdo que ele tinha de escritura, de conhecimento que ele tinha bíblico, né? Apenas foi revelado, né, o Cristo para ele. Tá? Versos 21 fala assim que todos ouviam e ficavam perplexos, tá? Mas isso trouxe o quê? Trouxe um grande problema, porque agora então, né, em vez de ir prender as pessoas, agora é as pessoas que querem matar eles. A Bíblia fala assim que os judeus que ele pregava, né, que era de fala grega, versos 23 fala assim, eles decidiram de comum acordo matá-lo. Opa, vamos matar esse cara agora o que é? Enlouqueceu, né? Fizeram uma lavagem cerebral no cara, tá? Então ficam tentando oportunidade para matá-lo. Versos 25 nós vemos assim que os discípulos, né, fazem ele escapar através de um cesto, né, descendo ele pelas muralhas, pela abertura de uma muralha, porque iam matar Paulo. Então a gente vê aqui, aquele que participou da morte de Estevão, né, ou seja, aquele que matava agora sendo buscado, né, ser morto, né, aquele que matava agora tendo que fugir da morte ou da perseguição. Vemos então no versos 26, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, e aqui aquilo que você falou, o preço que ele pagou, pastor, que ele chega em Jerusalém, o que ele tenta fazer agora? É convertido. Deixa eu ir para a igreja, de Jesus, né? Deixa eu ir para... Tá? Mas o que aconteceu, queridos? Aconteceu o que acontece com todo mundo que chega na igreja, tá? Dizendo-se convertido, né? E você sabe o histórico passado dessa pessoa, tá? As pessoas, é óbvio que não acreditam. Passa por um descrédito, né? No caso dele, mais ainda, porque ele era um perseguidor, né? Então quem garante que esse cara não está aqui? Não está usando de estratégia para nos pegar. Para nos pegar, descobrir, né, os nossos funcionamentos, enfim, tá? Então os discípulos, a Bíblia fala assim, ele passa pela desconfiança, né? Não acreditou que fosse realmente discípulo. Os discípulos não acreditam que Paulo tinha se tornado verdadeiramente um discípulo, tá? E o que faz? Daí, graças a Deus por Barnabé, né, querido? Isso, os Barnabés da vida aí, né? Barnabé levou ele, então, toma ele, né, para acompanhar ele por um tempo, e eles enviam, então, Saulo para Tarso. Está lá no capítulo 29, verso 29 e 30, tá? E traz no 31 um pequeno relato de como estava a igreja naquele momento, naquela região. Fala, a igreja passava por um período de paz. Foi converter Saulo, ele ficou em paz na igreja. Em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ela edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Queridos, vocês sabem que Saulo, você que conhece um pouquinho as Escrituras sabe que ele deixou 13 cartas para nós. Aí a gente vê o tamanho da obra que Deus fez salvando a vida deste homem, né, e convertendo este homem. Tá? Então, assim, é de muita valia, né, a gente parar e meditar nisso. O quanta coisa Deus ainda pode fazer através da minha vida e da sua vida, se Ele conseguir converter realmente as áreas que necessitam em nosso coração. Né? Porque nós também temos pouco de Saulo em nós, né? Sim. Muito de Saulo em nós, assim. E quantas vezes você tem sido desacreditado das pessoas? Assim, esse aí, né? E aqui diz no versículo 22, né, pastor, que todavia, mediante todas aquelas dúvidas, os questionamentos, assim, não, esse aqui, agora está falando de Jesus, esse aqui, ele diz no 22, todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais. Isso não foi motivo para ele desistir, puxar, não vou em frente, porque olha, tá todo mundo duvidando de mim, tá todo mundo desacreditando de mim, estão achando que eu estou colocando eles em perigo. Daí eu falei assim, não, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais. É assim que deve ser, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu falei assim, eu vim para demonstrar que Jesus é o Cristo, independente se estão acreditando em mim ou não, se eles acham que eu sou alguma coisa ou não. Eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. E levando em consideração, pastor, que naquela época, assim, uma notícia para se espalhar, ainda que toda notícia se espalha rápido, mas não é nada parecido com hoje que tem internet. Então, assim, qual a notícia que se espalhava? Havia um homem chamado Saulo que estava perseguindo os cristãos, os do caminho. E isso se espalhou. Imagina, levou um tempo, se espalhou, era conhecido em Jerusalém, era conhecido em Damasco, que a gente vê que o pessoal de Damasco já sabia. Isso. Tá? Agora, a notícia é que ele caiu do cavalo, porque foi tudo muito rápido, que caiu do cavalo não. Porque não caiu. Ele foi, da onde? Não caiu. Que ele caiu aos pés, né, do Senhor no Isso. encontro, no caminho de Damasco. Quem que sabia disso? Quem o Espírito Santo revelou em oração? Ananias, né? Então, assim, é óbvio, gente. Chega o cara que todo mundo sabia da história do cara, e agora se dizendo que crê em Jesus, opa, pera lá, né? Ninguém sabia que ele teve um encontro com Jesus, ou mesmo que subia, será que teve mesmo? Será que esse cara não está de história, né? Então, assim, a gente tem que considerar essas questões todas, né? E o quanto realmente foi sobrenatural, né? Isso tudo que aconteceu.
Versos 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. E aqui, irmãos, a gente vê dois milagres, né? 2 ações poderosas de Deus, tá? Mas que, se você for analisar, ele tem um objetivo comum, as duas. Porque a gente fala assim: é pregar que Jesus cura? Não, Jesus cura é o fato. É fato, Jesus cura. Ele veio para curar, ele veio para salvar, tá? Mas tanto o versos 35 quanto o verso 42 vai dizer o que isso gerou, o que o fato dessa cura milagrosa, né, desse milagre acontecer, gerou. O 35 fala que todos os que viviam em Lida e Sarona, nós estamos falando de região, cidades, né, ouviram e se converteram, Senhor. Se converteram. Olha a importância então de um sinal para promover conversão, que é mudança de ideologia, tipo Saulo. Nós estamos vindo lá da história de Saulo, que teve um encontro que promoveu uma conversão. Exatamente. Então, um sinal, os homens que estavam vindo ouviram a voz que, né, promoveu. Tá? E nós vemos aí lá de Dorcas, né? De Tabita, né, também. Chamada Dorcas, né? Isso. E que ela então agora morre, né, e é ressuscitada, tá? Puxa, a gente às vezes tem aquela coisa de potencializar, né, a coisa da ressurreição. Claro, a ressurreição é maravilhosa, é ótimo, mas entendamos o seguinte: tudo isso para quê? Para o 42, este fato, por isso que eu falo, tudo foi um fato. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, agora outra cidade. Isso, e muitos creram no Senhor. Então observe aquela coisa: os sinais seguirão aqueles que crerem. Isso. Mas Deus quer que a gente creia nos sinais? Não, Deus quer que os sinais façam parte da nossa vida como algo que vem junto com Cristo na nossa vida e com o poder do Espírito Santo. Mas ele tem um objetivo, que é o quê? Que as pessoas creiam e se convertam e mudem de vida. Tem pessoas que usam os sinais, maravilhas, como fim, né? Você está vendo sinais, né? Então Deus está neste lugar. Eu diria para você: você está tendo sinais e não está tendo conversões, que não é Deus que está neste lugar. Porque o poder do Espírito Santo é para que haja sinais que promovam conversões. Então entenda isso, tá? Você vai lá no centro espírita, tem um monte de sinal. Você vai no macumbeiro, tem um monte de sinal. Você vai no mago, no feiticeiro, tem sinal. Mas que conversão que promove aquilo? Que conversão de vida em Jesus e para Jesus? Nenhuma. Então, eu estou aqui dizendo o seguinte: mas não tem que haver sinal? Não, tem que haver, porque os sinais acompanham quem crê. E os sinais é a credencial do Espírito Santo e do poder de Deus. Então tem que haver sinais. Mas o objetivo não é que nós ficamos vendo sinais. Tem gente que fica correndo de um lado para o outro, de uma igreja para outra, pastor, só para ver sinal e nunca se converte. Exatamente. Então entenda isso. Não adianta. Por isso que chegou uma hora que, lembra que os fariseus queriam um sinal? E Jesus falou assim: não vou dar sinal nenhum. O sinal que eu vou dar para vocês é o de Jonas. Ou seja, que ele tem uma palavra que tem que obedecer para dizer para o povo que se arrependa. Ou seja, vocês têm que se arrepender. Não vou dar mais sinal, eu já dei sinal. Exatamente. Todos os sinais que eu podia dar. Então, que fique para nós hoje, né, como uma conclusão dessa última parte, o seguinte, tá? Você quer ver sinal para quê? Para que você quer que Deus te abençoe financeiramente, Deus te cure, Deus te livre do Covid, tá? Só para dizer fui curado? Só para dizer ganhei uma bênção, fui abençoado, para ir lá dar um testemunho: olha o carro novo que Deus me deu, a casa nova que Deus me deu?
Se esse sinal não for para mudar tua vida, tua história, ou pessoas que convivem com você, tá? Eu digo para você, é desnecessário esse sinal. É melhor que você morra de Covid. Porque a maior mudança não é o exterior, é o seu interior. É isso que precisa ser mudado, né? Então, queridos, uma vez que você entendeu isso, você fica liberto de você mesmo e você fica liberto dos perigos que cercam a sua vida. E eu queria fazer aqui menção a Dorcas, gente. Você, mulher que está nos assistindo hoje, né? E aqui no versículo 36 diz que ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. E fala que em Jope havia uma discípula. Então ela era uma discípula, né, que praticava boas obras e dava esmolas. E você veja que ela tinha tanta importância naquela época, porque lá no 39, né, diz que todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Então você era uma pessoa muito estimada. Eu imagino assim que a Dorcas era aquele lugar ali onde se reuniam para levar uma roupa para costurar ou para pedir que algo fosse feito, né? E ela estava fazendo algo no interior das pessoas, ela estava causando uma mudança no interior das pessoas, por isso que ela era tão estimada, né? Então, e era muito conhecida, né? Então, assim, quantas Dorcas nós temos por aí, né? E ela era alguém exemplo e desejada pelo povo, prova é porque assim, podiam só ter chorado a morte. O que acontece? A Bíblia fala que quando ouviram falar que Pedro estava né, em Jope, mandaram pessoas correndo lá e falaram assim, venha depressa para cá. Mandaram 2 homens. Se alguém pode fazer alguma coisa, é Pedro. Não se demore a ver até nós. Então assim, você viu que um anseio daquelas pessoas que enviaram esses mensageiros, tipo assim, se Pedro vir aqui, né, Deus vai estar e Deus pode fazer alguma coisa. Se alguém pode fazer alguma coisa, agora são eles. Que talvez não merecesse estar morta, talvez fosse útil para nós estar viva, e daí começa a mostrar tudo aquilo que você falou. E eu creio que ela só foi ressuscitada aqui porque com certeza o Senhor ainda tinha muitos planos através dela, né? Sim. Esse era só o início de muitas coisas aí, do propósito, né? Eu vejo assim, pastor, eu vejo ao mesmo tempo assim, ela foi ressuscitada porque ela era útil para Deus. Por outro lado, eu fico pensando, meu Deus, ela não pôde descansar, porque tinha um monte de gente inútil, né? Que Deus tem que incomodar quem morreu, porque os que estão vivos, se você parar para pensar nisso, queridos, e não é uma crítica, isso não é uma crítica, isso é uma coisa que é importante a gente pensar, porque assim, eu preciso olhar para mim, não é para mim olhar para as pessoas, apontar o dedo e falar, você é um inútil, não, é para mim olhar para mim, como eu me vejo no vídeo, eu falo assim, Alex, tá? Você está vivo porque você é útil, né? Ou porque você é um inútil tomando espaço de alguém, né? Então, queridos, quantas pessoas Dorcas ajudou, né? Que possamos ser Dorcas, né? Que possamos ser, tá? Porque teremos a certeza que mesmo que algo venha para nos matar, e quem sabe até nos mate, ele nos ressuscita, porque é pela nossa utilidade para ele, tá? Então, por isso que daí você não precisa ter medo de Covid, você não precisa ter medo de nada disso, tá? Agora, quem não está sendo muito tem que ter medo mesmo, né? Não só de Covid, irmão. Tem medo de barato, tem medo de aranha, tem medo de qualquer coisa, pode matar, viu? É por isso que o Senhor fala que a árvore que não dá fruto, ele corta. Isso aí. Se você dá fruto, ele pode porque você dê mais frutos, mas se não dá frutos, né? O pastor Alex, eu acho que ele estava com a faca nos dentes hoje, irmãos. Eu senti um certo, né, sentimento assim, mas que é nada, tô brincando. Que Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Vamos ver aqui as pessoas que Jesus fale ao teu coração. Entraram, né? Nossa, pastor, já foi. Aqui a gente está fazendo... Aqui, deixa eu botar aqui para poder... Aqui, então, nossa saudação aqui, Daniele, Brian, Cris, Karime, Marli, Taíde, João Souza, Tânia, Ruth, Neide, Sueli, Josiane, Camila, Regiane, Vânia Bruno, Rafaela, Miriam, Liliane, Elis da Silva, Estela, João Renirma, Maria, Luciano, Lorena, Diva, todos vocês e aqueles mais que de repente, né, Ruth Irmãs, que enfim, que nós não conseguimos anotar o seu nome. Se pulamos seu nome, nos perdoe. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe aqui. Tira 2 minutinhos, compartilha esse vídeo na sua timeline, nas suas páginas, nos grupos que você pertence. Queridos, isso vai ser muito bênção para muita gente que vai conhecer a palavra. Exatamente. Deus te abençoe. Deus abençoe e até às 15 horas, tá ok? Com mais um tempo de oração. Um beijo, Deus abençoe fiquem com você. Deus.